Bom dia, queridos. É uma grande alegria estar com vocês uma segunda vez. E agora eu estou dando sequência ao assunto de movimento, que também tem a ver com seu chamado. Meu chamado, seu chamado. Quero que você levante a mão se você tem plena convicção que você é líder de um movimento. A grande maioria de pastores não percebem que são líderes de movimento. Tem que ser. A igreja tem que ser um mover do Espírito, um poderoso movimento. Para isso acontecer, eles têm que estar conectados a um obreiro apostólico ou um equipo apostólico que sabe como nutrir movimento. O pastor em si não tem a graça de liderar um movimento se não está conectado a alguém que é chamado explicitamente a liderar um movimento, que é o caso com obreiros apostólicos. Os obreiros e profetas, Efésios 2 e outras passagens diz que são o fundamento para toda a igreja ser saudável. Cada pastor precisa ser uma conjuntura, um nexo com alguém além de sua igreja, onde ele é nutrido, formado, discipulado, ajudado a ser líder de movimento. Quando que você descobriu que você era líder de um movimento? Uma boa pergunta. Em meu caso, eu descobri aos 19 anos. Me nombraram coordenador de oração para a Universidade Evangélica Wheaton, onde eu estava no meu último ano. Chamei uma reunião de oração, 12 pessoas apareceram, eu fiquei chateado e mal. Havia grupos pequenos de oração em todos os dormitórios, os equipos de esportes, os grupos musicais. Não fazia nenhum sentido eu ser coordenador de oração para a universidade e ter um grupinho pequeno assim. Nesse desespero santo, eu fui atrás de Deus e falei, eu estou entregando o cargo a não ser que você faz algo sobrenatural. E foi nesse contexto que na casa de um apartamento de um professor solteiro, com 3 outros estudantes, cortando a história, o Espírito Santo caiu sobre nós e Deus começou um movimento na Universidade de Wheaton. 3 meses depois, eu falei para meu equipe de liderança. Teníamos equipe de liderança equivalente a um grupo ou equipe pastoral, dons espirituais funcionando, grupos pequenos, alabança como você não pode imaginar. E falei para eles, sem querer, estamos começando uma igreja. E me assustei. E tive que tomar algumas medidas para não começar, não plantar uma igreja na universidade, porque isso eu entendi não ser o que Deus queria para nós. Grande pergunta para abrir este assunto. O que você mais precisa hoje como líder de movimento? Vou dar uma pausa de 1 minuto para você responder de forma inicial. O que você mais precisa hoje como líder de movimento? 60 segundos. Vou compartilhar 12 qualidades essenciais de um líder de movimento. Fique atento aos que o Espírito Santo, de forma especial, te chama. À medida que avança, avalia-se de 0 a 10 em cada ponto, com a possibilidade de 12 se Deus estiver fazendo algo surpreendente nessa área.
De forma geral, vou procurar ler o que está na apostila para depois comentá-lo. Primeira qualidade de um líder de movimento: esperar em ti, em Deus. Sentar-me contigo, com Deus. Ser antes de fazer. Adorar-te, meu Deus. Ser afirmado por ti em minha identidade e meu chamado. Uma vez que me sentei verdadeiramente contigo, estou pronto para andar. Permanecer firme, correr e voar contigo. As 5 posturas de quem é teu, descritas na introdução ao livro de Efésios na Bíblia do Discipulado. Nada é mais importante que isso. Esperar em Deus, sentar com Deus, deixar que Deus me dê meu norte para essa hora, para esse dia, para qualquer coisa que está em minha frente. Se não faço isso, não sou um verdadeiro líder de movimento. Estou criando algo próprio meu e não é o mover do Espírito. Segunda característica, discernir onde Deus está se movendo hoje. O movimento começa e cresce em função de onde e como Deus está agindo. Discernir os tempos, especialmente o kairos, do que está diante de nós hoje. Essa pode ser a segunda qualidade mais importante de um líder de movimento. Sabes quais foram as primeiras palavras de Jesus no Evangelho de Marcos? O tempo ha chegado. O kairos ha chegado. Suas primeiras palavras. Você sabe qual tempo que é? Sabe em qual kairos você está vivendo? Os filhos de Issacar, 1 Crônicas 12:32. Incrível. Sabiam discernir os tempos e sabiam o que Israel deveria fazer. Incrível. É uma lista de todos os grandes valientes guerreiros de todas as tribos. E aqui são apenas 200. Todos os outros são 20.000, 35.000, 1.000 e 1.000 e 1.000 e 1.000. Estes são 200 que sabían discernir los tiempos y lo que no Isaacar debería hacer. Su propio tribu. Y sí, lo que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, todo debería hacer. ¡Wow! Olhando além de nosso próprio arraial, quintal, prédio, movimento, para o que Deus está fazendo de forma maior. O que eu vi e entendi ontem não é suficiente. Esse foi o maná de ontem. Preciso do maná de hoje, do vinho novo de hoje, das novas ordens de hoje. Há algo maravilhoso em viver no tempo, em vez de viver na eternidade. Cada dia é uma aventura completamente nova. Uma página em branco onde ninguém ainda escreveu, exceto Deus. Ele já preparou este dia para mim e para você. Ao discernir seus propósitos, posso colaborar caminhando em sua presença e com seu poder. Unido a Ele, experimentarei o Senhor sendo Ezer para mim e o privilégio de eu ser Ezer para Ele. Uau! Eu comentei na primeira palestra, ensinança sobre Hineni e o poder de Hineni. E eu dizer para Deus, estou pronto. O que você diz, eu faço. Os que são evangélicos entre vocês, abrem suas Bíblias para Isaías 58, versículo 9. Isaías 58, 9 é um susto divino. Fala de que você vai clamar e o Senhor vai responder, vai gritar por ajuda e Ele vai dizer Hineni. Eu sei que eu devo dizer Hineni para Deus.
Mas se eu correspondo aos pré-requisitos nestes versículos, Deus quer dizer Hineni para mim. Ele é Ezer para mim, eu sou Ezer para ele. Unidos, eu com seu jugo, não fazendo o meu próprio ministério, e sim o ministério dele. Mateus 11. Vamos muito longe. Terceira característica de um líder de movimento, vinho novo. Preciso viver na plenitude da minha unção atual, como falamos ontem de manhã. Ao mesmo tempo, pedir a Deus uma unção fresca para os desafios e oportunidades específicos deste dia e desta etapa da vida. Em essência, viver um estilo de vida em avivamento. Experimentar vinho novo diariamente. Essa pode ser a terceira qualidade mais importante de um líder em movimento. Não vou comentar mais aqui, porque já comentei sobre isso ontem de manhã. Odres novos. Adaptar continuamente os odres existentes, as estruturas, os currículos, os programas, os projetos, para garantir que cumpram 3 objetivos. Primeiro, fazer fluir o vinho novo. Uau! Tem odre que faz o vinho novo fluir? Conservar o vinho novo e promover mais vinho novo e fresco? Te recomendo o silêncio, seja em tua vida individual com Deus, seja no culto, seja num grupo de discipulado. Silêncio para intencionalmente ouvir a Deus. É o melhor odre que eu conheço. Normalmente ele entra com força e glória quando damos um espaço para ouvir a ele. Segunda forma de ter odres novos. Resultados visíveis. Transformar vidas de forma efetiva e permitir que vejam resultados semelhantes em quem lideram e discipulam. Isto tem a ver com medir o que estamos fazendo e o que nossos discípulos estão fazendo e o que os discípulos deles estão fazendo. Em Indonésia, quando conheci a Todd Ellefson, ele me falou que o movimento de discipulado entre muçulmanos tinha uns 800.000 discípulos de Jesus, com 17 gerações. Eles, parecido às pessoas no tempo bíblico, sabem quem é seu líder, de qual tribo que são, de qual clã que são, qual é seu líder em cima de todos, são 16 líderes neste caso. E me falou um ano atrás que agora são mais de 2 milhões de discípulos com 23 gerações. Eles midam as coisas cuidadosamente para saber o que Deus está fazendo e como melhor cooperar. Isso entra no terceiro assunto aqui, avaliar e melhorar. Haver momentos regulares de medição e avaliação, pelo menos a cada semestre, que conduzem a melhorias. Meu maior desafio é entregar os odres que eu mesmo criei, entregá-los para Deus, abrindo para Deus criar novos odres para o novo vinho. Com 72 anos, eu tenho muitos odres velhos. E eles mesmos podem impedir o fluir do Espírito se eu não tenho cuidado. Quinta característica, vida saudável e equilibrada, com limites e ritmos de descanso saudáveis. Viver, amar e servir com alegria, não por obrigação ou peso. Essa é possivelmente a área onde eu e os líderes que conheço mais lutamos e frequentemente falhamos.
Precisamos prestar contas em todas as áreas importantes da vida, especialmente nesta. Imagina ser um especialista em descansar. Conheces alguém que é especialista em descansar? É capaz que não. Quais ritmos de descanso você tem? Aqui vão os meus, hoje. Diariamente, eu trabalho 2 ou 3 horas e devido à minha idade eu paro por várias horas. Não tenho mais a energia para trabalhar direto. E Deus me afirma e diz, não é nada errado. Isto é seu tempo de vida. Você está fazendo mais em suas horas que a maioria fazem. Fique contente, diariamente. Termino o dia não sendo pastor de uma igreja, descansando com minha esposa, assistindo algo de interesse numa série de televisão, um jogo de mesa, lendo algo juntos, diariamente. Uau! Semanalmente, por não ser pastor, consigo descansar aos domingos. Eu faço um dia de jejum também, assim minha esposa descansa um pouco. A cada 3 meses, pegamos mini vacaciones de 3 dias. No nosso caso, por não ser pastores, viernes na noite, quinta-feira à noite até final do dia domingo. Esse domingo não vamos para a igreja. 3 dias de estar apenas nós, e este é nosso ritmo. Débora escolhe o que quer fazer primeiro, eu escolho o que vamos fazer segundo, e fazemos isso por 3 dias de descanso muito merecido. Férias, algumas férias com a família, mas 2 semanas de férias apenas Débora e eu. Ambos temos a bênção de ser introvertidos. Então, a ideia de 2 semanas apenas nós dois é uma imensa alegria. E agora vem um mini sabático. Eu nunca fiz um sabático toda a minha vida, pero para o mês de dezembro, 3 primeiras semanas de janeiro, eu vou parar tudo. Não vou atender WhatsApps, não vou atender e-mails, vou parar tudo para um tempo de renovo e nova criatividade, olhando para o futuro. Ritmos de descanso. Retiros com Deus seria outro. Eu tenho um retiro com Deus normalmente mensalmente. Minha vida está mudando demasiado rapidamente. Esse é o melhor dia de meu mês, onde Deus, por fim, tem tempo para falar comigo. Eu tenho tempo para ouvir, seria melhor dito. Sexta qualidade de um nível de movimento: parceiros, sócios, sinérgicos. Preciso focar em quem me dá energia e interage comigo com energia. Preciso limitar o tempo com quem me drena ou suga energia sem devolver nada. Não posso caminhar sozinho. Preciso iniciar e construir alianças estratégicas. Todos conhecemos a grande comissão. A maioria possivelmente não conhecemos a grande colaboração, que é citado em João 17, 21 a 23, Jesus orando pela unidade. Movimentos como Marcha para Jesus ou Movimentos para a Unidade citam esses versículos todo o tempo. O que não percebem é que esses versículos são parte da oração do discipulador. O título desse capítulo, em muitas Bíblias, é oração sacerdotal. Seria muito melhor dito oração do discipulador. É a oração que eu quero fazer e tomar como modelo, como também fazemos do Padre Nuestro, Pai Nosso. Pouco de portunhol aqui. Temos que entender que unidade e colaboração têm todo um sentido diferente e uma profundidade diferente quando se basa em discipulado, nos valores de ser um discípulo e ser um discipulador.
O resto das tentativas de unidade são superficiais, se não se basam em ser e fazer discípulos. Sétima característica de um líder de movimento: prioridades. Preciso priorizar especialmente aqueles que me destes. A oração do discipulador, João 17,6. Meus discípulos e meus equipes. Priorizar pessoas e atividades multiplicadoras. Esse é o núcleo de um movimento estratégico. Para o movimento além da igreja local, o exercício VIPS ajuda bastante a definir prioridades. Indica 4 competências de um obreiro apostólico, um líder de movimento, e 3 características de caráter de esse líder que são indispensáveis para seu crescimento e sua graça. É bom realizar esse exercício VIPS pelo menos uma vez por ano e com mais frequência se a vida estiver mudando rapidamente. O fiz em meados de junho e o fiz de novo 7 semanas depois, em agosto, e fui assustadíssimo. Como que as notas mudaram quanto ao meu grupo principal, meu grupo discipulado, minha equipe principal, e que Deus estava acrescentando outros grupos e equipes à minha vida. Então, quando a sua vida está mudando rapidamente, vale a pena fazer isso mais que uma vez por ano. 8ª qualidade: investir em futuros multiplicadores. Está um pouco parecido ao que acabamos de fazer quanto à prioridade de aqueles que me destes. Preciso buscar os 200 filhos de Issacar, que juntos discernirão o que Israel, tua igreja, tuas igrejas, deve fazer. A introdução a Efésios se chama Discernindo os Tempos Juntos. Não posso fazer isso sozinho. Preciso de odres interativos que ampliem meu pensamento e ajudem outros a fazer o mesmo. Preciso especialmente buscar líderes de movimentos das novas gerações. Uou! Você tem um Timoteu? Ele sabe que é seu Timoteu? Em meu equipe continental, eu tenho um líder jovem, tem 46 anos. Não é plenamente jovem, mas em comparação comigo é muito jovem. E eu já o chamo de meu Timoteu. Ele ganha uma alegria, um valor, ele tem fome e sede para crescer maior que qualquer outro membro do meu equipe. Minha equipe. Desculpa o portunhol de novo. Ricardo Castilho ministrou por uns 15 minutos em la Assembleia General de AEL, a Aliança Evangélica Latina, em Cartagena, umas semanas atrás. Ele fez um apelo aos líderes do continente, da igreja evangélica, trazer alguém de 35 anos para baixo para a sua equipe pastoral. Uau! Choque de paradigmas. A equipe nunca mais seria o mesmo se fazermos isso. Essa pessoa vai crescer e aprender como nunca, mas também vai contribuir e ter perspectivas que todos precisamos ouvir. Meu pastor me levou aos 22 anos para uma reunião mensual do dia inteiro, uma segunda-feira de cada mês, com 8 outros pastores. A parte da manhã, compartilham suas vidas, dores, dificuldades, conflitos, e eu descobri o que é pastoreio de pastores aos 22 anos, nem sendo pastor, devido a alguém me pegar como um Timoteu. À tarde, fizemos uma pergunta por 2 anos. Se começássemos uma igreja perfeita, como seria?
E a única coisa que todos concordamos não seria como a nossa. Ali eu ganhei minha visão da igreja saudável e discipuladora, que continuou avançando até hoje. Deus me deu muitos mentores, dentro da faculdade, depois da faculdade e em diante, que me levavam, inclusive um me levou para o Brasil pela primeira vez, e foi nessa viagem que acabei recebendo meu chamado para o Brasil. Leva a sério identificar o Timóteo. Nona característica, qualidade de um líder de movimento. Focar em atividades multiplicadoras. As 4 principais atividades são discipular, não há nada maior que isso, assim como foi a primeira prioridade de Jesus, depois de estar com o Pai. Não sei se você fez a matemática alguma vez entre 12 discípulos e os 72. As versões mais creditáveis dizem 72 e não 70. 70 é o número certo. A Sanhedrin, os 70 anciãos que Deus deu para Moisés, é um número sagrado na vida de Israel. 72 é um múltiplo de 12. Eu não tenho ideia, mas bem posso imaginar que Deus falou a seus 12, cada um de vocês pega 5. E vamos formar equipos e você vai dar uma cobertura se foram enviados de novo de 2 em 2, a 3 equipos de 2. Então, a primeira prioridade de Jesus foi o discipulado, começando com os 12 e avançando para os 72 e além disso. Segunda coisa multiplicadora, atividade multiplicadora, reuniões de equipe sinérgicas, como o vinho novo, onde a própria reunião seja um odre multiplicador, é dizer, acaba sendo um modelo para o resto das equipes da igreja e um modelo para os grupos pastorais, porque a equipe pastoral acaba combinando as duas funções. Ao princípio 50-50, 50% da reunião dedicado ao nosso próprio crescimento, 50% da reunião dedicado ao ministério e o que estamos liderando. Terceira atividade multiplicadora, capacitação, focando multiplicadores para que também sejam capacitadores multiplicadores. Minha igreja em São Paulo, primeira igreja bautista de Jardim das Embuias, tinha uma capacitação trimestral. Às vezes 4 horas, às vezes 8 horas. Mas, sem exceção, a hora antes do almoço era uma hora de mini-ministração, onde cada presbítero ou cada líder da equipe ministrava em oração para cada outro membro de um grupo de hasta mais ou menos 5 pessoas. Isso foi a hora mais preciosa de todo o dia, cada vez que fazíamos. Era antes do almoço, o meu grupo sempre chegava atrasado para o almoço porque demoramos mais que os outros grupos. Mas que coisa ser capacitado em receber graça do Espírito Santo e não apenas em técnicas e métodos e materiais e currículo. A quarta atividade é mentoria, ajudar líderes-chave e equipes a avançar nas áreas onde desejam crescer mais. E que passem também a ser mentores de outros, ali que vem a multiplicação. Devemos estar ensinando como mentorear enquanto que mentoreamos. Eu dou o bosquejo das partes da mentoria. Eu tenho 3 perguntas que faço ao final de uma mentoria e peço para eles começar a usar essas 3 perguntas quando terminam qualquer mentoria com outras pessoas. 10ª qualidade. Meu Deus, tanta coisa. Isso aumenta a necessidade de cada de nós ter um mentor, um guia, um discipulador, um líder em nossas vidas, porque são coisas demais. Ninguém é tão bom que pode fazer tudo isto sozinho.
Precisamos de alguém que nos ajude a avançar e para quem possamos rendir contas. 10ª qualidade de líder de movimento: flexibilidade firme. Parece ser uma frase antagônica ou paradóxica. Compromisso inabalável com valores e princípios fundamentais, que não abre mão dos valores e dos princípios. Flexível em todo o resto. Por exemplo, devo ser um discípulo autêntico e discipular como Jesus. Esses valores são inegociáveis. O como discipular fluirá de odres diversos, que variam conforme o contexto, a necessidade, a competência e a maturidade dos discípulos. Puedo trabalhar o mesmo currículo, o mesmo módulo da Bíblia de discipulado com 2 grupos, mas precisar fazê-lo de forma bem distinta, dependendo da competência e da maturidade de cada grupo. Esse grupo também precisa crescer na compreensão e prática dessa flexibilidade firme. Uma das coisas que mais me encanta é depois de ter qualquer novo grupo por 2 ou 3 meses, faço um rodízio de liderazgo, 1 mês cada um, suficiente tempo para que ele ou ela sente que eu estou liderando o grupo, não apenas liderando um estudo. E nesse mês eu termino cada sessão pedindo que identifica 2 aspectos muito positivos para celebrar, 2 passos a melhorar. E uma vez que ele me passa ou ela me passa isso, eu comparto também minha perspectiva. Então, eu acabo multiplicando-me, não por estar na frente, e sim por colocar outros na frente e ajudando-os a crescer. Inciso 11, sucessores. Essa é uma necessidade crítica devido à minha etapa de vida. Mas considero que todo líder em qualquer fase deve estar formando sucessores. Há um segredo para avançar nas novas oportunidades que Deus abre, preparar outros para continuar o que fazemos agora. Se não criamos esta cultura, nunca vamos poder sair de forma exitosa de onde já estamos. Uma das marcas que Jim Collins citou em suas pesquisas das empresas mais bem-sucedidas nos Estados Unidos foi que eles têm um programa explícito de sucessores, e uma dessas empresas requeria de cada gerente, de cada líder, que tenha 3 possíveis sucessores identificados por nome. Nunca sabendo quando alguém iria sair da empresa, ia ficar doente, ia possivelmente entrar em algum conflito bravo, e não querer ter que começar tudo de zero cada vez que uma dessas coisas acontecesse. Eu descobri em minha búsqueda de sucessores, tenho 2 campos onde preciso de sucessores. Um campo é o movimento DPP do continente, e o outro é o movimento Summit ou Cumbre do continente. E descobri que não há ninguém que pode realmente assumir fazer o que eu faço. Eu preciso levantar toda uma equipe de pessoas com papéis específicos do que eu faço, para que eles, em conjunto, continuem fazendo o que eu faço. É o mesmo caso em muitos outros contextos que você se enfrenta, até possivelmente quanto a levantar sucessão na igreja local. O 12º qualidade de um líder de movimento é sustentabilidade. O movimento é sustentável? Existem momentos e formas para crescimento mais intenso e outros para menos intenso? Por exemplo, no fim de cada ano, as pessoas podem avaliar seu nível de compromisso e decidir se querem continuar no mesmo ritmo, aumentar a intensidade ou simplificar para estarem mais alegres e renovadas.
Estou pensando neste momento da equipe Revera, minha igreja em São Paulo. Fazíamos um retiro anualmente, sexta-feira à noite até domingo à tarde. Perdíamos o culto nesses dias de retiro. Intencionalmente perdíamos, com o permisso do pastor. E a primeira noite era sempre filmes. Geralmente mais que um, como se fôssemos adolescentes, brincando, rindo, descansando. Não há outro ministério tão estressante que Rever, em minha experiência. Realmente, o que primeiro precisávamos fazer era descansar bem, para que o seguinte dia poderíamos nos levantar descansados e alegres para entrar nos assuntos que tínhamos que tratar. Outro aspecto de ser sustentável é finanças. Movimentos não podem ser bem liderados por voluntários, fazendo o que podem em suas horas extras, depois de todo o seu trabalho na igreja local ou qualquer outro trabalho. Precisamos do que eu chamo de Filhos e Filhas de Bernabé, um projeto que estamos usando de fala espanhol para levantar obreiros remunerados, que têm equipos que levantam recursos a favor desses obreiros remunerados. Uma das maiores chaves para isso é cada pessoa no movimento ofertar algo para o líder do movimento. Isso de forma muito sensível pode liberar o líder de estar preso à sua igreja local ou algum ministério que tem que priorizar porque é onde recebe seu salário, para poder avançar, para realmente voar alto e liderar com graça. 12 qualidades, meu Deus. Coisa demais. Mas escolha 2 ou 3 que mais chamam sua atenção e veja se pode identificar alguns passos concretos quanto a avançar com esses e ter um mentor que te ajuda a avançar. Deixa eu fechar de novo em oração. Pai, eu te agradeço demais pelos mentores que você tem me dado, que tu tens me dado. Meu Deus, são dezenas. Fiz uma lista de meus mentores até os 35 anos e eu mesmo fiquei maravilhado com o dilúvio de graça que entregastes para a minha vida. E te agradeço por Edmund Chan, em Singapura, que tem sido meu mentor por anos, e mais recentemente não podendo continuar com ele de forma regular. Greg Grippentraub, o ex-presidente de nossa missão, de OCI Internacional de CEPAL, que nos encontramos mensualmente e que me dá nova visão, nova perspectiva, que me ajuda a pensar sobre coisas que eu estou encrencado e não consigo perceber como avançar. Eu peço que tu desse esse tipo de mentor para cada pessoa neste retiro e que esses mentores possam se multiplicar, ajudando a outros a liderar movimentos, sendo bem assessorados nisso. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Aleluia.